Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 27 de maio. Supremo forma maioria para anular a delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O julgamento ocorre em plenário virtual. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. STF valida a lei do Estado do Rio de Janeiro que proíbe testes em animais. Justiça condena o Distrito Federal a pagar cerca de 80 milhões de reais à TV Bandeirantes por cancelamento de etapa da Fórmula Indy em Brasília. Desastre de Mariana. Processo que discute intervenção judicial na Fundação Renova é suspenso. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O julgamento ocorre em plenário virtual. 6 ministros acolheram a questão preliminar levantada pelo ministro relator, Edson Fachin, de que seria necessária a anuência do Ministério Público nos acordos firmados pela Polícia Federal. 4 ministros votaram pela manutenção do acordo de delação do ex-governador, por entender que não é necessária a participação do MP. O julgamento deve terminar amanhã, às 23 horas e 59 minutos. E na sessão plenária de hoje, a maioria dos ministros do Supremo votou para validar norma do Estado do Rio de Janeiro que proíbe testes em animais para cosméticos. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos questiona uma lei do Rio de Janeiro de 2017 que proíbe o uso de animais para testes de cosméticos e a comercialização de produtos desenvolvidos após esses testes. A entidade alega que só quem pode legislar sobre o tema é a União, porque se trata de matéria sobre proteção ao meio ambiente. O relator ministro Gilmar Mendes entendeu que o Estado do Rio pode proibir os testes e experimentos em animais, mas não pode proibir a comercialização de produtos desenvolvidos a partir desses testes. Nesse aspecto, a vedação imposta genericamente à comercialização de todo e qualquer produto no Estado do Rio de Janeiro, sem a distinção de sua respectiva origem, parece invadir a própria competência da União para legislar sobre o comércio interestadual. Artigo 22, inciso 8º da Constituição Federal. O ministro Nunes Marques divergiu. Para ele, a lei é toda inconstitucional. O Estado não pode proibir testes em animais nem a comercialização de produtos desenvolvidos a partir desses experimentos. Quem tem que tratar desse tema é a União. À medida que o público toma conhecimento das terríveis experiências que são necessárias para a testagem da segurança de certos cosméticos, a tendência é que a adoção de boas práticas e de selos de certificação surjam dentro de mecanismos de autorregulamentação e de adaptação do próprio mercado. Em todo caso, se for para proibir tais experiências via regulamentação estatal, claramente isso deve ser feito pela União. O ministro Edson Fachin teve um entendimento diferente do relator e da divergência do ministro Nunes Marques. Para ele, a lei estadual é integralmente válida. E assim entendo, à luz do desenho normativo de repartição de competências no âmbito do Estado federado no Brasil, que protege a autonomia de cada um de seus membros e, por consequência dos seus entes, prevê a convivência harmônica em todas as esferas. O plenário, por maioria, manteve válida a proibição do uso de animais em testes de produtos cosméticos no Rio de Janeiro. No entanto, a Corte derrubou trecho da norma fluminense que proibia a comercialização de produtos que tivessem passado por esse tipo de experimento e também a obrigação de informar sobre isso no rótulo das embalagens. O processo que discute a intervenção na fundação responsável pela reparação socioambiental em Mariana, Minas Gerais, foi suspenso.
O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu liminar em conflito de competência para suspender a tramitação de ação civil pública na Justiça de Minas Gerais, na qual o Ministério Público pede a intervenção judicial na Fundação Renova, entidade criada para implementar as ações de reparação em Mariana, interior de Minas Gerais, após a tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. No termo de ajustamento firmado entre os órgãos governamentais e as empresas, ficou definido que as medidas socioambientais para a reparação dos danos seria de responsabilidade da Fundação Renova. Durante a execução do acordo, o juízo federal instaurou um incidente processual para averiguar eventuais falhas nos trabalhos da entidade. Em paralelo, devido a denúncias sobre o desvio de finalidade da instituição, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou na Justiça Estadual ação civil pública, pedindo a intervenção judicial da fundação. Na ação, o juiz estadual não reconheceu a existência de interesse público federal e se declarou competente para o julgamento do caso. Caracterizado o conflito de competência no STJ e diante da circunstância e da necessidade de averiguação mais profunda de aspectos como a efetividade da tutela jurisdicional, o relator, ministro Og Fernandes, considerou prudente a suspensão da ação civil pública e a designação da Justiça Federal para apreciar medidas urgentes. A suspensão vale até que a primeira sessão julgue se o processo de intervenção deve permanecer na Justiça Estadual ou ser remetido à Justiça Federal, onde tramita a execução de termo de ajustamento de conduta. Em Pernambuco, a Justiça Federal autorizou o compartilhamento de informações da Operação Desumano com a CPI da pandemia no Senado. A investigação apura o suposto desvio de recursos federais destinados ao combate ao coronavírus no estado. O pedido de compartilhamento foi feito pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União. As investigações da chamada Operação Desumano começaram no ano passado, quando o Ministério Público Federal encontrou indícios de irregularidades nos contratos fechados entre o Instituto Social e as prefeituras de Recife e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O dinheiro liberado pelo governo federal para o combate à Covid-19 teria sido desviado na contratação de empresas de fachada. Em março, o Ministério Público Federal encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a documentação recolhida pela Polícia Federal durante a operação. Agora, a pedido do MPF e da Controladoria Geral da União, a Justiça autorizou o compartilhamento das informações com a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal para apurar irregularidades envolvendo a utilização de verbas públicas no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O próximo passo da CPI da Covid é convocar governadores de 9 estados para prestarem depoimento. O governo do Distrito Federal e a TerraCap foram condenados a pagar cerca de 80 milhões de reais à Band. O motivo foi o cancelamento na última hora da etapa brasileira da Fórmula Indy, que aconteceria em Brasília em 2015. Estava tudo marcado. O Campeonato Mundial de Fórmula Indy seria no dia 8 de março de 2015, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília. Mas há um mês do evento, a TerraCap, companhia imobiliária e o governo do Distrito Federal cancelaram o contrato com a empresa de comunicação, rádio e TV Bandeirantes. O acordo tinha sido assinado um ano antes, em março de 2014, pelo então governador Agnello Queiroz, e foi suspenso na gestão do sucessor dele, Rodrigo Hollenberg. No processo, a Band afirmou que o cancelamento de forma abrupta, sem qualquer justificativa, gerou um grande prejuízo e levou o grupo a dever vultuosas multas e despesas. Por isso, o pedido de indenização por danos materiais e morais. A TerraCap justificou que o cancelamento ocorreu por fatos extracontratuais e alheios à vontade das partes. Alegou que, em virtude do exíguo período até a realização do evento, não havia tempo suficiente para a realização das obras de adequação do autódromo à Fórmula Indy e que a autora sabia disso e assumiu os riscos. Afirmou ainda que foram constatados indícios de irregularidades no termo de compromisso e nas licitações, o que afastaria a culpa dos réus. Para o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF, Daniel Carnacchione, tanto a TerraCap quanto o governo do DF assumiram obrigações para viabilizar o evento e se comprometeram a comunicar à emissora sobre qualquer problema ou anormalidade, o que não aconteceu.
Segundo o magistrado, também não foi comprovado no processo que a Band sabia dos riscos e que a reforma e a burocracia para a realização das obras eram de absoluta responsabilidade dos réus. Na decisão, o juiz destacou que não parece razoável que a empresa realizaria investimentos de tamanha monta caso não acreditasse na realização do evento e no consequente retorno financeiro dos investimentos. A Terracarp e o GDF foram condenados ao pagamento de quase 15 milhões de dólares, ou cerca de 78 milhões de reais, valor referente aos direitos da IndyCar, e mais R$1.759.000 referentes à contratação de empresas e profissionais habilitados. Em nota, a Terracarp informou que vai recorrer da decisão. E veja a seguir, Tribunal Superior Eleitoral apresenta logotipo das eleições 2022. Voltamos já. A Constituição de 1988 ela é um avanço significativo na história brasileira, porque nós viemos de uma ditadura e a Constituição ela trouxe uma nova ordem jurídica, uma ordem baseada no direito, uma ordem democrática. Aliás, toda democracia deve ser baseada no direito. A logo e o slogan das eleições 2022 foram lançados nesta quinta-feira. A escolha foi feita pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral durante a sessão plenária. Antes de cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral cria uma logo para convidar brasileiras e brasileiros às urnas. A das eleições 2022 já está pronta. Ela foi escolhida pelos ministros da Corte Eleitoral durante a sessão plenária desta quinta-feira. A votação apertada escolheu esse logo que vou pedir para colocar agora na tela cheia para que possam ver todos. Eleições 2022, seu voto faz o país. Portanto, esse vai ser o símbolo das eleições de 2022. Agradeço ao pessoal da Secretaria da Gestão da Informação, ao Kleber Schumann e aos prezados ministros que participaram dessa escolha totalmente democrática. Entre todas as possibilidades, votaram os nossos ministros. Durante 1 mês e meio, a equipe da Secretaria de Gestão da Informação do TSE, por meio da Coordenadoria de Editoração e Publicações, trabalhou na criação da marca. No lugar do número 0 do ano 2022, ela traz um quadrado com um ticado. O conjunto simboliza o momento em que a eleitora e o eleitor apertam na urna a tecla Confirma. O slogan Seu voto faz o país reforça a importância da escolha de cada pessoa. O slogan é perfeito, que o voto faz o país. Votar faz o país que nós queremos para a nossa vida e para os nossos filhos, nossos netos. As cores roxa, laranja e magenta, que já tinham sido usadas nas eleições 2020, permanecem. Afinal, a população já está familiarizada com elas. No slogan, as palavras voto e país estão destacadas em negrito. É realmente um chamamento do eleitorado para esse momento tão importante da democracia brasileira. Agora, a logo vai começar a ser difundida pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal, por diferentes meios, pela televisão, pelas redes sociais, pelos eventos que nós vamos realizar que são atinentes às eleições 2022. Em um parecer encaminhado ao Tribunal de Justiça de Goiás, o Ministério Público Federal defendeu que a vacinação de profissionais das Forças de Segurança e de Salvamento siga o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O caso entrou em discussão depois que a Justiça determinou a vacinação dos agentes, incluindo aqueles que não estão na linha de frente ao combate ao coronavírus. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, criado pelo Ministério da Saúde, neste momento podem ser vacinados contra a Covid-19 os agentes de segurança e salvamento que trabalham diretamente com o público. Porém, uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás autorizou a imunização de todos os profissionais da área, incluindo aqueles que prestam serviços administrativos. Ao se manifestar contra a decisão, o Ministério Público Federal defende que, se a vacinação for liberada para todos, o restante dos grupos prioritários, como idosos e deficientes, podem sofrer com a falta de doses. No documento,
O MPF reforça que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que é competência exclusiva do Ministério da Saúde a definição e alteração da ordem de vacinação de grupos prioritários contra o coronavírus. Termina na próxima segunda-feira, dia 31, o prazo para declarar o Imposto de Renda 2021. E quem ainda não acertou as contas com a Receita Federal, ainda tem tempo para destinar parte do imposto devido a projetos sociais de promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Esse é o objetivo da campanha Se Renda à Infância, lançada este ano pelo Conselho Nacional de Justiça. O prazo para declarar o imposto de renda deste ano foi prorrogado em um mês por causa da pandemia. E muita gente deixou mesmo para a última hora. Muitas vezes por conta da correria diária, de muito trabalho, enfim. Nos últimos 2 anos eu deixei para declarar na última semana. A Receita espera receber até o dia 31 32 milhões de declarações, mas até hoje cerca de 25 milhões de contribuintes informaram a renda de 2020 para a Receita. Quem não entregar a declaração dentro do prazo pode pagar multa de R$ 165 e máxima de 20% do imposto devido. E quem não fizer de jeito nenhum a declaração do imposto está sujeito a cair na malha fina e ter de pagar multa ainda maior. Caso haja saldo devedor, tributo a pagar, esse tributo vai ser cobrado com uma multa de ofício de 75% do valor do imposto devido, e isso além da multa de mora de 20%. O fisco estima que neste ano 60% das declarações paguem restituição e quem ainda não enviou a declaração pode direcionar o valor do imposto a pagar para programas sociais. O Conselho Nacional de Justiça está com a campanha Se Renda à Infância, que tem como alvo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E você não paga nada mais por isso, pois o percentual destinado será abatido do valor do imposto de renda devido ou será acrescido do valor a ser restituído. A campanha quer incentivar a doação de 1% por pessoa jurídica e 3% por pessoa física dos valores devidos no imposto de renda aos fundos de direitos da criança e do adolescente. Esses fundos são fiscalizados pelo Ministério Público, Poder Legislativo e Tribunal de Contas. E a destinação está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já faz essa previsão de que parte dos valores podem ser destinados aos fundos, né? E esses fundos, eles são geridos por conselhos nacionais, distritais, estaduais e municipais. E são esses conselhos que aplicam esses recursos. Para fazer a doação, é preciso escolher o formato completo da declaração para o preenchimento. O programa da Receita gera automaticamente um abatimento do total a ser pago ou um acréscimo do valor da restituição, o que não onera o contribuinte. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, vai participar do seminário virtual Direito ao Esquecimento e Proteção de Dados, promovido pela Embaixada da Alemanha no Brasil, em parceria com o Fórum Jurídico Brasil-Alemanha. O evento será realizado nesta sexta-feira, 28 de maio, às 10 horas, com transmissão pelo Facebook e YouTube da Embaixada da Alemanha. Haverá tradução simultânea em português e alemão. E no próximo bloco, Justiça Federal determina a retomada dos transplantes de medula óssea na rede pública do Distrito Federal. Depois do intervalo. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar. Mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. O arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, morreu nesta quinta-feira aos 83 anos. Ele estava internado desde o dia 21 de maio no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Segundo o hospital, a morte se deu por complicações de doença renal crônica. Em nota, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse que o Paraná e o Brasil perdem uma de suas melhores inteligências e que Jaime Lerner traduziu em sua vida uma respeitável carreira acadêmica, profissional e de vida pública desvelada ao sentido permanente da existência.
A Justiça Federal em Brasília determinou a retomada dos transplantes de medula óssea na rede pública do Distrito Federal. A decisão liminar é da 21ª Vara Civil de Brasília e foi proferida em ação civil pública movida contra a União e o Distrito Federal pelas defensorias públicas do DF e da União. Pela decisão, o GDF tem 10 dias para apresentar cronogramas de retomada do atendimento de quem aguarda transplante de medula óssea halogênico. As defensorias demonstraram no processo que os procedimentos estão suspensos desde janeiro de 2020, colocando em grave risco a saúde e a vida dos pacientes. Segundo o juiz Humberto Paulini, a rede pública do DF tem até 60 dias para iniciar a retomada dos procedimentos de transplante de medula no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, no Hospital Sírio-Libanês ou, no caso de indisponibilidade desses centros, em qualquer hospital da rede particular do Distrito Federal. Em caso de descumprimento da medida, foi estipulada multa de R$ 2.500 por dia de descumprimento. GDF e União podem recorrer da decisão. E em decisão unânime, a 7ª turma do TRF1 atendeu o pedido de um homem que teve o dinheiro da poupança bloqueado para pagamento de dívida. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Alexandre Sampaio, levou em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é ilegal penhorar valores até 40 salários mínimos, poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, exceto nos casos de má-fé, abuso de direitos ou fraude. O valor bloqueado pela Justiça era de quase R$ 73 mil. O STJ e a Embaixada da Paz realizaram hoje um evento para debater a solução pacífica de conflitos, com a participação de autoridades do Judiciário e também de ganhadores do Prêmio Nobel. Autoridades e especialistas nacionais e internacionais se reuniram por videoconferência para debater os desafios relacionados à promoção da paz e à concretização da justiça no Brasil. O evento marcou a celebração de uma parceria entre o Superior Tribunal de Justiça e a Embaixada da Paz, para a promoção de atividades conjuntas que vão aprofundar a busca por soluções cada vez mais pacíficas para os problemas enfrentados pela sociedade, especialmente com relação a conflitos judiciais. Que é impossível imaginar a defesa da paz sem a materialização da justiça. Tampouco pensar que possa haver justiça efetiva sem que a paz seja o seu norte, o seu compromisso. O nosso dever de casa agora é buscar, quem sabe, aperfeiçoar a Constituição de 1988 para incluir expressamente a cultura da paz, ou o objetivo da paz, entre os direitos humanos fundamentais nos termos do artigo 5º. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou a importância da discussão, principalmente em meio às dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19. A população brasileira hoje clama por mais saúde, por mais emprego, renda, moradia, alimentação, educação e segurança. E essas demandas reverberam diariamente nos tribunais. O ex-presidente do Timor-Leste e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1996, José Manuel Ramos Horta, fez um histórico sobre o seu ativismo na busca pela pacificação e concretização da democracia do país. Muito agradecimento a vocês, Brasil, que nos apoiaram desde o início da nossa independência até hoje. E queremos maior cooperação com o Brasil. O ativista indiano e também ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014, Kailash Satyarthi, defendeu que os diálogos pela paz são capazes de mudar os rumos de uma sociedade. Se pudéssemos quebrar esse ciclo vicioso e crônico de pobreza, injustiça e violência, e então o mundo seria um lugar diferente. Estamos plantando a semente para que um dia isso se torne possível. Estamos hoje declarando a paz. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.